Fala, galera, beleza? E aí, galera? Estamos começando mais um Podcreto, nosso querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, ao lado meu irmão, parceiro Diego. E aí, pessoal? Marcelo Terra, diretamente do Canadá com a gente aí. Olá, pessoal. E aí, Marcelão, beleza, cara? Olá, Marcelão. E hoje a gente tá recebendo um convidado super especial, nosso querido Thiago Chabá. Thiagão, seja bem-vindo. Obrigado. Se sinta em casa. A gente conheceu o Thiago, eu e meu irmão, através do nosso querido mentor João Kepler. Abraço, João. Abraço, JK. E hoje a gente tá aqui para falar de contabilidade, falar também, dar dicas aí pra galera, para vocês, sobre erros comuns que acontecem. O Thiago tem uma empresa de contabilidade, vai contar um pouquinho para vocês aí, resumidamente, sua história aí, Thiago, de onde você veio, como que você chegou até aqui hoje, né? E quais são as suas pretensões futuras. Se sinta à vontade aí. Seja bem-vindo, Thiagão. Muito obrigado. Show, cara. Já me sinto em casa, estar junto com vocês aqui, independente de onde for, já me sinto em casa. Para mim é um privilégio estar aqui. Deixo também a minha gratidão e o meu incentivo que vocês estão promovendo esse tipo de informação e ajudando as pessoas a se desenvolverem, ainda mais no segmento de vocês, que é um segmento bem tradicional, onde as pessoas elas têm um perfil meio ostra, assim, né? Se fecha para dentro e vai e fica naquela... As pérolas ficam para si, não compartilham. E vocês vêm num projeto diferente aí, agregando, trazendo o que vocês têm de melhor para quem precisa. Acho que isso agrega muito. Valeu, cara. E é isso, assim, eu acho que esse é um ponto inicial desse projeto. Um pouco da nossa história, assim, na realidade, eu sou fundador da Axis do Brasil. Hoje é um dos maiores escritórios de contabilidade do Rio Grande do Sul e do Brasil. Atendemos em mais de 61 municípios, 16 estados. Nosso foco são empresas um pouco maiores já, que já estão perto de virar uma SA ou já estão precisando de uma organização mais robusta a nível de contabilidade e tributária. E no Rio Grande do Sul, nós somos assessores técnicos do Sinduscom da nossa cidade e também no Rio Grande do Sul a nível de contabilidade para construtoras, promovendo as melhores práticas e desenvolvendo esses projetos de uma forma a agregar, trazer mais informação. Não é que nem eu digo assim, quando as pessoas me perguntam o que eu faço, o que a Axis faz, nosso objetivo é fazer com que as empresas cresçam. E hoje eu estou contabilidade. Então, amanhã ou depois pode ser um outro tipo de serviço. E com isso a gente vem procurando sempre agregar, trazer informações e promover esse movimento dentro das empresas. Tanto que hoje o que nós temos lá de diferente, além da parte contábil, que é essa mais tradicional, nós temos a parte de uma assessoria jurídica específica na parte societária, acordo de sócios, contratos de trabalho específicos, uma coisa bem interna da empresa. Não se mistura com a advocacia de processos, aquela mais litigiosa. Também temos um núcleo de educação especializado para fazer treinamentos para os nossos clientes, para todo mundo que tá precisando. Então, eventualmente lá, a Superbase vai precisar, vamos fazer um treinamento específico sobre financeiro. A gente vai lá, promove um curso, monta alguma atividade específica em cima da demanda de vocês. E, por fim, nós temos um setor de análise financeira a partir de BI, então de inteligência de dados, otimização. Hoje essa é a Axis do Brasil. Show, cara. Maravilha. E assim, quando... Oi. Fala, Marcelão, pode falar, vai lá. Vai, Diegão, pode falar aí. Não, eu ia falar assim, quando você entrou, por exemplo, o seu pai já trabalhava com isso, já era uma profissão de família, a área de contabilidade, ou vocês que deram início a isso, não? Isso até é diferente, né? A gente foge do tradicional. A Axis do Brasil, ela surgiu comigo e com a minha irmã e nós não temos nenhuma referência nesse setor. Fundamos do zero. Há mais ou menos, esse ano vai fazer 7 anos que nós temos a Axis do Brasil. E a minha mãe é funcionária pública, oficial de justiça. Meu pai hoje já é aposentado, era responsável pela segurança do trabalho em fábricas e tal. E eu e minha irmã somos os únicos da família inteira, de todos os lados, que resolveram empreender. Então, a gente vem de uma família que privilegia a estabilidade. Eu e minha irmã, a gente privilegia ser mais arrojado, fazer coisas diferentes. Então, nós estamos meio E aí, loucos tipo, vocês entraram no mercado e já sentiram a necessidade de fazer alguma coisa diferente. Falou, pô, vamos, né? Todo mundo faz isso aqui da mesma maneira. Vamos olhar de uma maneira diferente. Sim, na realidade, a nossa história começou... Eu sou 5 anos mais velho que a minha irmã, que é a minha sócia. Eu sou advogado de formação, especializado na área tributária.
E eu comecei, então, o meu escritório de direito, atendendo as empresas e fazendo as revisões tributárias, otimização, assim como a maior das médias e para grandes empresas, todas têm um advogado tributarista envolvido. Sim. E eu esbarrei no contador. O contador, ele não queria fazer as melhores práticas, tinha um processo mais preguiçoso, mais passivo, e estava em desacordo com o que eu acreditava que era o ideal. Aí procurei 2, 3 contadores na minha cidade, não deu certo. Até que chegou um dia onde eu fechei. Imagina que eu cheguei na Superbase lá para vocês, fizemos um projeto de análise, encontramos a tributação que seria mais adequada. Aí vocês foram no contador de vocês e o contador de vocês pegou e disse: não, eu não vou fazer e, inclusive, não quero mais vocês como cliente. Nossa. Foi isso mais ou menos o que aconteceu. Aí chegou para mim o proprietário e disse: ó, Thiago, eu não tinha nenhum problema, agora eu tenho 3. Eu disse: como assim tu tem 3? O que aconteceu? Primeiro que eu já vi que eu tenho imposto a receber e botei dinheiro fora. Segundo que eu te paguei. E terceiro que eu não tenho mais contador, cara. Como é que tu vai resolver esses 3 perrengues agora? E aí foi onde eu esbarrei nesse empecilho. E eu disse: não, vou abrir um escritório de contabilidade anexo só para fazer essas demandas corriqueiras. Nesse meio tempo, a minha irmã veio trabalhar comigo, o meu sócio, que era advogado, também saiu. E aí, quando ela entrou, eu pivotei o escritório, transformamos num escritório de contabilidade com uma visão extremamente agressiva e intensiva, ativo. Aí foi onde o negócio começou a tracionar. A minha irmã é contadora, então nós fazemos esse double aí. E com isso, nós começamos a crescer. Hoje nós temos mais de 580 empresas na nossa base. São mais de 60 funcionários dentro da Axis do Brasil. E temos unidade aqui em São Paulo, em Pelotas. A matriz é lá em Pelotas? Está em Pelotas, que nem eu digo. Uhum. Está em Pelotas. Mas foi isso, assim, largamos do zero e em 5 anos nós nos tornamos o maior da nossa região, que é uma cidade relativamente grande, tem ao redor, assim, metropolitana, tem 500 mil habitantes. É grande. E com isso, então, a gente foi desenvolvendo. Maravilha, Thiago. Thiago, como que você conseguiu quebrar esse paradigma, né? Por exemplo, eu vejo que nas cidades do interior você tem as contabilidades tradicionais, né? Já por muito tempo, e faz o beabá, né? Que todo mundo, que eu entendo assim, os contadores querem fazer o beabá, que é o mais fácil, né? E para eles, não para o cliente, né? E como que você conseguiu quebrar isso, de expandir dessa forma, da forma que se expandiu? Porque muitas vezes as empresas querem conversar com o contador cara a cara, tete a tete, e você tem espalhado em 16 estados, né? Como você conseguiu abrir os olhos desses empresários que a contabilidade pode mudar, não precisa ser o tradicional como sempre foi? Foi bem difícil, Marcelo, mas o que acontece? Para mim, a virada de chave foi a força comercial. Eu tinha uma estratégia comercial muito azeitada, assim, muito alinhada, e a minha irmã fazendo a parte de porta para dentro e porta para fora. Lá dentro da Axis, a gente divide a empresa em praticamente 2 setores. Porta para fora é comigo, por isso que eu estou aqui hoje. E porta para dentro é com a minha irmã, por isso que ela está dentro do escritório hoje. Ela coordena toda a equipe, toda a entrega de processos. E a minha função era ir para a rua e só voltava para casa quando estava com os clientes fechados. Sim. E o que acontece? Na contabilidade, como na maior parte dos serviços onde existe confiança, a indicação ela é muito relevante. Aí o que aconteceu? Eu comecei a pegar empresas menores para atender assim na minha cidade e uma entrega muito forte. Então, com muita dedicação na entrega. E aí foi onde a gente começou a deixar de ser um escritório que fazia contabilidade para um escritório que estava focado no crescimento do cliente. E aí, com isso, o nosso escritório começou a ganhar corpo. E na nossa estratégia comercial, eu fazia muitas palestras. Então, por exemplo, eu pegava restaurantes e dizia: principais erros no restaurante, o que você está pagando 5% a mais de imposto? Aí enchia 20 restaurantes lá, gratuitamente, eu falava, o pessoal vinha. E aí, por exemplo, eu pegava a Superbase, que é uma empresa mais influente na cidade. Eu ia lá e pegava a empresa pelo valor que fosse. Às vezes eu chegava a fazer menos do que o contador que estava fazendo para conseguir entregar o trabalho. Aí eram os clientes radiais, que nem eu falava, eles irradiavam. Aí eu chegava e dizia lá pro Joãozinho que tem uma ferragem ou que tem uma construtora, eles não sabia que eu faço a Superbase? Pô, se tu faz a Superbase, tu faz a minha. E assim foi essa estratégia. A força da indicação. A força da indicação é violentíssima, assim. E a base do nosso escritório foi ser focado no cliente, Marcelo. Nós focávamos não, a gente foca muito no que a gente consegue entregar para o nosso cliente.
E aí, claro, eu tinha empresas de contabilidade na minha cidade que eram gigantescas, né, na época. Assim, eu olhava para eles e pensava, nossa, os caras são muito grandes, não vai ter como concorrer. Mas eu pegava e disse, cara, o que eu vou fazer com o que eu tenho, entendeu? Se ele tem lá 500 clientes, pô, vou ver o que o cara faz com 500 clientes. Eu tenho 5, vou dar a derreter com os meus 5. Claro. Então, é fazer o melhor que tu pode com o que tu tem. E aí, naturalmente, tu começa a gerar resultado, começa a avançar. E eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. E eu tava na rua e os meus concorrentes estavam dentro do escritório. A nossa vantagem, assim, que mudou o jogo do nosso negócio era porque eu estava fora do escritório. Eu estava na mesa do cliente. Até hoje, desde que eu abri a Axis, Marcelo, para vocês terem uma ideia, eu não tenho mesa. E às vezes as pessoas me perguntam, Thiago, mas por que tu não tem mesa? Se a minha mesa é a mesa do cliente, cara. Essa é a mesa que eu tenho que sentar. Se eu tô dentro do escritório, tem algum problema. Porque o meu lugar não é dentro do escritório. Lá dentro da Axis, nós temos essa analogia dos postes. Aí, ó, vendedores da Superbase, se liga aí. É na rua, é na rua. Pega essa dica. A única mesa que tu pode ter dentro da tua empresa é a mesa de reuniões. Essa é a mesa do comercial. De resto, ele não tem que fazer, porque ele atrapalha a operação. Vendedor atrapalha a operação. Todo mundo dentro da operação quer o pescoço dele, porque ele promete coisas que não dá, fala que não sabe, se atravessa. Então, assim, por isso que tem que ficar... E é igual em tudo que é empresa. Se pra vender, não, eu consigo aquele prazinho, não te preocupa, amanhã eu só posso entregar às 8. Não te preocupa, às 6h30 o concreto tá na laje. É isso aí. E ser insistente, né? Você ir naquele cliente, não, ele não quis te atender, não, vai de novo, dá um jeito. Aqui a gente já teve casos assim, né? Brigar com o vendedor, porque... O cara passava uma programação, você ia ver... Porra, mas você prometeu 7 horas da manhã pra 3 clientes diferentes? Como que eu vou carregar 3 caminhões ao mesmo tempo? Não Teria tem que ter jeito. 3 pontos de carga pra fazer isso. É impossível, cara. Não, mas é o que você falou. O cara fala o que o cliente quer ouvir, né? E aí, o que nós montamos assim? Essa estratégia comercial com muito foco foi fundamental. E aí nós separamos o escritório, vocês que são irmãos vão conseguir enxergar bem isso. É o exemplo que eu dou da analogia dos postes. Vocês se lembram lá da jornada? Não sei se vocês se recordam. Sócios são que nem postes de luz. Não faz sentido tu ter 2 postes lado a lado. Os postes têm que ficar longe, porque eles têm que iluminar áreas diferentes, mas não longe o suficiente para ficar um breu entre eles. Porque cada equipe, cada parte dos funcionários, dos colaboradores, eles estão sobre a luz de um dos sócios. Se eu tenho a luz amarela, minha irmã tem a luz verde, cada um vai ter uma forma de atuar. Amarelo, perfil do Thiago, verde, perfil da Juliana. Tem o ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção geralmente é aquelas pessoas que estão conectadas um pouco com o comercial na nossa empresa e um pouco o lado de dentro, que são os azuis. Então pega o amarelo com o verde ali, os primários fazem. Legal, cara. Então, Show, cara. Esse é o contexto, porque quando tu tem 2 figuras importantes dentro da empresa muito próximas, elas misturam. E aí, quando elas misturam, quem ouve não sabe o que é que tem que fazer. Ah, mas foi o Juan que me falou, foi o Diego que me falou. Como é que eu faço? Ah, quem foi fulano? Não. As pessoas sabem dentro da Axis do Brasil que se a Juliana falou, tá falado. E eu compro o acerto dela como eu compro o erro. Porque é muito fácil tu pegar e dizer, quando deu tudo certo, eu fui o cara, eu fui o bom, eu trouxe. Aí quando deu errado, eu aponto o dedo. É uma baita de uma hipocrisia. Então, assim, essa clareza onde eu chegar e dizer, não, Diego, eu tô fechado. Tu tá cuidando da porta pra dentro, o que tu comprar, eu compro contigo. E se a gente errar, a gente errou junto. Sim. Isso liberta. Por quê? Porque a empresa inteira sabe que não tem um mandando mais do que o outro. Tem um responsável por um segmento e outro responsável por outro. Se eu cheguei pra minha irmã e disse, Juliana, eu vou precisar entregar isso aqui, nós vamos ter que apertar o prazo. Ela me mata, mas ela sabe. Foi o que tu precisava fazer pra gente avançar. Assim como ela faz o inverso. Então, essa analogia dos postes é um ponto importantíssimo, assim. Fantástico. Então, assim, são algumas coisas que a gente olha dentro do negócio. Outro ponto que nós sempre trabalhamos muito é que eu sempre... As empresas, às vezes, os colaboradores, eles têm a tendência de muitas vezes achar que os clientes são meio inimigos, assim. É paradoxal. Para nós que estamos no front ali, isso é lógico. Mas para a galera, às vezes eles parece que não gostam do cliente, uma coisa meio louca, assim. E aí, como é que eu faço para explicar para eles isso? Eu digo assim, imagina um jarro, né? Um pote de água, um pote vazio, assim. Aí tu pega e bota um monte de formiga preta. Aí tu bota um monte de formiga vermelha ali dentro. Elas convivem. Isso foi um experimento que fizeram nos Estados Unidos. E elas estão ali. Elas ficam andando de um lado para o outro e tal. Não se atacam, não nada. Elas estão tentando ver ali como é que elas vão sobreviver.
Aí os caras pegavam um pote e chacoalhavam. As formigas ficavam enlouquecidas e se matavam até a última. Nossa. Porque elas achavam que uma era culpa da outra. Em vez de perguntar quem é o fucking aqui que mexeu o jarro. Tá chacoalhando E não a gente. Foi você, né? E aí isso que acontece dentro da companhia. Pô, mas o cliente é a formiga, a outra, e os caras se matam porque tem alguém chacoalhando o jarro. E quando vê o que é chacoalhando o jarro? É a desorganização do processo entre cliente e produto. E quem é que balança o jarro? É os sócios pela omissão. Olha só que interessante. Mas, Thiago, isso é uma coisa que a gente sempre discute aqui, viu, na construção civil, na área de concreto, acontece muito isso que você estava falando, igualzinho. Na realidade, assim, a gente faz obra, e quando uma obra dá problema, é por falta de conversa entre a construtora... Total, comunicação. A concreteira, falta de comunicação. Já sai apontando o dedo e quer achar culpado. Já sai, você é o culpado disso. Por falta de conversa, por falta de diálogo, né? Então, as pessoas, hoje, muitas vezes, eu acho que falta muito isso, viu? Mas é o que você falou, por exemplo, você está na rua, você consegue conversar, se estivesse numa mesa lá, você não ia conversar com seus clientes, né? Eu acho que esse é um ponto super importante. Isso é uma coisa lá no Superbase. Faz a diferença. Uma coisa que a gente, no começo, né, Thiago, hoje já faz... A gente tá fazendo aí 8 anos que eu me formei, vou para 9 anos de formado aí. Antes de formar, eu já operava, mas assim, que eu tô 100% na empresa, aí vai para 9 anos. E no começo era um problema, sabe? Porque eu queria fazer muita coisa, ele também, meu irmão. Então, às vezes, a gente se atropelava e os colaboradores, eles começavam a usar isso contra nós. Claro. Entendeu? Eles viam isso e falavam, opa, eu vou falar que o Diego autorizou tal operação, né? E falava... E cara, desculpa cortar, mas é igual na casa, quando o filho pergunta pro pai, depois pergunta pra mãe. Aí, por exemplo, a mãe fala, não, fala com seu pai, daí fala com o pai, fala com sua mãe, daí fala, não, mas ele deixou, só que é mentira, né? Muita galera tinha isso, cara. Eu falava, não, senhor, falei com o seu irmão e tal, ele já meio que concordou. Eu falava, não, se meu irmão concordou, tá concordado, pode fazer. Só que ele não sabia de nada, sabe que é muito engraçado. Eu tenho um filho de 12 anos e em casa eu estipulei o mesmo processo, de assim, o que for dentro de casa é a tua mãe que apita e do lado de fora é comigo. Então, que horas chega, que horas sai, se vai pra festa, se não vai, se a roupa... Cara, do lado de fora é comigo. Lá de dentro é com a tua mãe. A hora que tu vai estudar, a hora que tu vai comer, a hora que tu vai dormir, a hora que tu vai tomar banho, a hora que isso... É com a tua mãe, cara. Agora, lá de fora é comigo. Porque quando estiver do lado de fora, quem te cuida sou eu. Essa divisão dentro de casa, quem te cuida é a tua mãe. Acabou, cara. Top, cara. Top. Não, mas é uma analogia parecida com a do escritório. É a mesma. Entendeu? É o mesmo conceito. Uma ótima analogia, exato, porque o que acontece? O meu perfil, e às vezes isso não está associado ao sexo masculino ou feminino, mas o perfil de cada um ser. Eu sou um cara que eu sou combativo. Eu sou da rua, tu entende? Eu tô ligado, eu sento, eu não fico de costa pra porta, eu tô sempre ligado no que tá acontecendo. Eu vou sair com a minha família, eles estão no mundo da lua lá, brincando, olhando pro periquito papagaio, e eu tô aqui, pá. Então, o que acontece? O Vitor vai sair, eu que sou responsável por ver aonde é que ele vai ir, quem é que vai estar, o que vai acontecer. Minha esposa não se preocupa com nada disso, cara. E eu digo, ele não é a tua atribuição. A atribuição é minha. Eu que tenho que fazer isso. Eu que, entre aspas, faço a proteção da nossa família do castelo pra fora. Eu sempre disse isso. Eu fazia uma analogia dentro da Axis e na minha casa, que o castelo, ele é fortificado, ele é fortificado pelas nossas habilidades, pelas nossas características. Então, o que nós somos bons faz com que as pessoas não entrem, com que tu não perca mercado, enfim. Sim. Esse é o nosso castelo. Só que eu disse pra minha irmã, o que eu faço? Eu pego uma tropa e vou pra rua. Tu entende? E aí eu saio com a tropa pra rua e eu tô numa situação, assim, delicada. Eu estar na rua, eu gasto muito mais energia em momentos específicos. Por exemplo, uma reunião de 2 horas pra mim me consome o dia. Pra ti, estar 2 horas dentro do escritório não é nada. Por quê? Porque tu está tranquila. Eu estou em fase de atenção. Isso muitas vezes quem tá montando uma empresa não entende. Ah, mas aqui dentro do computador é tão tranquilo, fulano fez 2 reuniões e tá morto. Porra, porque na rua... É diferente. E aí, quando tu vem pra casa, que nem eu dizia pra minha irmã e pra Rejane, que é minha esposa, eu disse, cara, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu preciso é descansar e me alimentar. Depois tu me traz o BO. Porque senão não dá certo. Aí eu chegava, quando eu chego em casa, eu digo pra minha esposa, cara, eu preciso descansar e me alimentar. Depois a gente resolve tudo que precisar aqui. E a mesma coisa que eu digo pra Juliana, eu preciso chegar, descansar e tomar par do que tá acontecendo aqui. Depois tu vem com o BO. Segura um pouquinho.
Porque senão, o que acontece? É que quando tu vem chegando com a tua tropa pra dentro do castelo, cara, tu não quer ficar levantando pedra e fazendo construção. Tu precisa sentar a tropa e todo mundo descansar. Porque do lado de fora, tu não baixa a guarda. Tu dorme espiado. Dentro do castelo, tu dorme de boa. Na rua, tu não tem. Tem que estar sempre um de guarda, tem que estar sempre vendo. Então, essas analogias, elas parecem bobinhas, mas elas acendem alguns alertas e direcionam o pessoal. Cara, é igual um casamento, por exemplo. Você tem que honrar a sua esposa, a esposa tem que honrar o marido. Se nós somos sócios, a partir do momento que ele virar a costa, eu falar, pô, meu irmão é um mala, falar isso para um diretor ou falar isso para um gerente, a total falta de respeito com ele, que vai gerar isso daí, vai tirar o respeito do colaborador comigo também. Então tem que ser muito bem alinhado o pensamento dos dois. Total, Diego. Aqui tem mais um ensinamento que eu aprendi assim, a duras penas. Eu não reclamo de ninguém para outra pessoa se essa pessoa não pode fazer nada por mim. Sim. Ou seja, os meus sócios são proibidos de conversar com os cônjuges deles reclamando do outro sócio. Por quê? Esse cônjuge, do outro lado, seja marido ou mulher, ele fica com uma visão distorcida do que está acontecendo. E aí ele começa a entender as coisas erradas, porque geralmente a gente reclama mais do que agradece. Muito mais. E aí o que acontece? Fica com esse perfil. Então, por exemplo, eu tenho com a minha irmã, que é a minha esposa, ela não sabe os perrengues que eu passo com a Juliana a nível de perfil. Ela sabe o que acontece na empresa, mas também tem um filtro. Porque não adianta tu compartilhar algo com quem não vai resolver. Eu aprendi isso, assim. Uma coisa é tu desabafar, tu compartilhar as tuas deficiências, fraquezas. Outra coisa é tu dar o problema pra pessoa que não convive pra resolver. É diferente. Então, e aí o que acontece? Eu jamais vou chegar e vou falar pra quem quer que seja dentro da empresa, minha irmã, a Juliana, isso e aquilo. Não, cara, essa pessoa não vai resolver. Eu tenho que falar pra Juliana. Cara, isso eu aprendi com meu pai desde pequeno. Total. Meu pai nunca falava mal dos irmãos dele pra minha mãe. E se ela falasse, ele falava, não fala mal do meu irmão, tipo, entendeu? Eu resolvo com o meu irmão o problema que for nosso e comigo não é diferente. Na minha casa também, eu nunca falo mal do meu irmão com minha esposa. Minha esposa sabe que a nossa relação é meio que blindada, assim, entendeu? Principalmente para problema. Eu não vou jantar lá e, durante a janta, ficar falando, poxa, hoje foi difícil. Marcelo? É ou não é? Um fala uma coisa, isso envenena, né? E é importante a gente fazer a nossa parte e proteger a empresa, proteger a família. Então, mantenha essa organização. Não faz sentido tu conversar com o teu filho coisas que não estão no escopo dele a nível de família, assim como não faz com a equipe e organização, assim. Então, é isso que para mim faz a diferença, é tu ter essa clareza e conseguir avançar e conseguir se desenvolver, assim. Acho que esse é um... E na parte, assim, do marketing, você que também está à frente da Axis do Brasil, você cuida do comercial marketing também, ou o marketing vocês têm um setor responsável e aquele setor... Não, eu tenho... É porque a empresa, então, ela é separada em 2 hemisférios. E nós temos o hemisfério de tudo que acontece do lado de dentro e tudo que acontece do lado de fora. Então, o meu lado de fora entra a experiência do cliente, sucesso do cliente e toda a parte de como é que a Axis é vista pelo mercado. Sim. Ou seja, imagina um castelo de novo. Eu cuido do muro do lado de fora, que é o que as pessoas enxergam. Quando elas estão do lado de dentro, aí é a minha irmã que cuida dessa gestão. Então, o marketing, ele vem do lado de fora. O que acontece? Eu também, dentro da Axis, nós desenvolvemos um endomarketing, porque nós percebemos que era mais difícil captar funcionários do que clientes. Pelo Instagram, que é um dos pontos, né? Explica pra galera o que é o endomarketing, só pra eles entenderem. O endomarketing, na realidade, é um processo de tu divulgar e tu mostrar como é que funciona a tua operação internamente. É como tu abre a caixinha, tu abre a máquina e faz uma divulgação com um propósito específico de como as coisas são dentro da tua empresa. Show. E o que acontece? A Axis, ela se transformou, o perfil do Instagram da Axis, em um perfil para prospectar colaboradores, porque eles procuram pelo Instagram. Então, assim, dentro ali a gente tem o Dia da Fruta, que é um dia onde nós compramos as frutas e os funcionários podem comer, e tem sortido. É difícil, pô, dia da Fruta, para nós, é uma coisa simples. Para a maioria deles, é o dia que eles comem as frutas. Aí, outra coisa que nós colocamos que foi muito bom foi a folga no aniversário.
Cara, legal, hoje, assim, pô, é teu aniversário, tu quer ficar com a tua família, o que tu faz, cara? Tu avisa o Juan e digo, desde pequeno a gente não quer ir na escola, lembra? Fala, mãe, mas é meu aniversário, mãe, né? Deixa eu faltar. Ó, legal pra caramba essa iniciativa aí. Cara, tu não... Diego, você tem cara que nem um dia queria ir pra escola, viu, Diego? É verdade. E aí, então, chegava nesse momento, assim, a gente dizia, não, pô, vamos dar essa folga, porque a pessoa daqui a pouco já trabalha 15 anos. Se a folga não cai, se o aniversário não cai num final de semana ou num feriado, é um dia que ele não consegue nem almoçar com a família dele, com o filho, com isso, com aquilo. Cara, no meu aniversário, se eu quiser, eu fecho a minha agenda e, ó, volto daqui a 3 dias. E tá resolvido, a mesma coisa com vocês, com quem tá escutando aqui. Como é que a gente gera esse bem-estar, assim? Como é que a gente valoriza isso? Então, inventamos o dia do aniversário, e aí a pessoa ela pode sair de folga no dia do aniversário, ou fazer na segunda ou na sexta, enfim, montar uma logística para que ela consiga ficar com a família dela. Legal. Isso foi animal. Ô, Marcelo, você não vai acreditar, a Axis do Brasil, a primeira empresa lá do Rio Grande do Sul. Do Brasil, que tá fazendo a jornada... 4x3. 4x3, cara. Explica pra galera, Thiagão. O primeiro escritório do Brasil a fazer a jornada 4x3. Se alguém souber de outro escritório, por favor, me avise. Faço questão de dar os louros para se alguém conseguiu fazer isso antes da gente. O que é a jornada 4x3? Os nossos colaboradores, eles trabalham segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira, sábado e domingo é folga. Mas a folga de sexta, ela é exatamente a de sábado e domingo. É remunerada 100%, não perde nada. É como se realmente fosse um feriado no meio da semana. E, claro, o escritório não fecha na sexta-feira e com isso nós temos, então, regimes de plantão como tem um hospital. Então, tem a galera que fica fazendo plantão ali, o escritório não fecha, até porque, Marcelão, outra coisa que nós temos aqui que eu também não sei de outro escritório, todos os nossos clientes são atendidos em até 5 minutos. Olha e não é um bot. Caramba. Todos os nossos clientes são atendidos em até 5 minutos. Não é bot. Sensacional. Então, se tu entrar em contato lá, Rua, preciso de uma folha, preciso fazer um recálculo de FGTS. Em 5 minutos a pessoa te responde, ok, Juan, vou pegar a sua demanda, vou enviar o recálculo da folha ao meio-dia, ou às 2 horas, ou às 3 horas. Aí entra outro jargão que nós temos lá dentro. O problema não é o cliente esperar, o problema é o cliente não saber que está esperando. Então assim, vou mandar um orçamento para o cliente do concreto, cara, não é assim que eu posso. Porque assim que tu pode, para ele é uma coisa, para ti é outra. Então assim, eu vou te mandar amanhã às 14 horas. Ele espera, desde que ele saiba que está esperando. Exato. E então nós temos esses 5 minutos lá, e aí nós temos a cereja do bolo, Marcelo. Se tu não for atendido em 5 minutos, mesmo morando aí no Canadá, tá? Tu não paga a mensalidade do mês. Olha só. Caramba. Quem é que vem nessa? Não vem. É mesmo. Mas Tinha uma isso- época que isso tinha é o- confiança da sua equipe que você tem, né? Você só pode fazer você confiar na sua equipe. né? Total. E eles estarem comprometidos com isso, né? Comprometido com o resultado. Cara, me diga uma coisa, já que você entrou aproveitando o gancho, Marcelo, um negócio assim, quanto você treina a sua equipe, Thiago? O quanto a Axis foca no treinamento dos funcionários dela? Então, nós temos vários tipos de treinamentos, porque o escritório de contabilidade é uma área muito ampla, né? Tem modalidades de como distribuir cultura. A melhor forma, Marcelo, que nós encontramos foi a do 5-1. Vocês usam 4-3, 5-1. Por quê? Porque tem que ser simples de falar, tem que ser objetivo. Sim. Tem que ser, tipo, como se tu explicasse pra uma criança de 5 anos. Ela vai entender 5-1. O que é 5-1? A cada 5 pessoas, tu tem um líder deles. Então, por exemplo, digamos que nós estamos aqui em 5 pessoas agora, e o Diego aqui é o nosso líder. Ele não tá um cargo acima, ele não é chefe, ele só é o mais antigo e o responsável pela nossa operação. Imagina que estamos nós 5 numa mesa, o Diego é o que tá mais tempo e é o que responde às demandas do nosso setor. Por quê? Porque o Diego, ele é o cara que vai conseguir disseminar a cultura. Aí o Diego vai estar ele e mais 4 pessoas que são os líderes desses squads que nós chamamos. Então, tu imagina, a cada 25 pessoas eu tenho 5 líderes de squad. Os 5 líderes estão em contato com o meu gerente de setor. Eu tenho 5 setores. Os 5 setores estão conectados com a minha irmã. Então, onde tu tem a minha irmã, 1-5. Esses 5-5. E assim a gente tem um fortalecimento de cultura. Porque cultura, ela é transmitida em convivência, não é em PowerPoint. Então, a minha irmã, ela dissemina a cultura para os 5 dela, que estão em contato direto, e esses 5 largam para os 5 de baixo. E aí a gente tem uma cultura muito forte em cima disso.
em cima de resultado. A gente tem outra frase dentro da Axis que resultado gera privilégio. Então, assim, se tu tem resultado, tu vai poder... um dia eu quero sair com a minha família, um dia eu quero... Cara, meritocracia, né, cara? total. E você trabalha dentro daquela teoria de não ter mais do que 6 liderados, né? 6 pessoas no grupo que você lidera, né? Exatamente. Que não é muito saudável, né? Perfeito. Então, hoje... Oi. Deixa eu fazer uma pergunta desse líder seu. Esse líder é escolhido pelo perfil ou é por tempo de casa, alguma coisa? É por perfil. Eu vou explicar uma coisa. Uma vez eu tive concreteira por 10 anos, né? Uhum. E eu tive 4 centrais de concreto. Eu tinha um vendedor que era excelente. Eu que transformar ele em um gerente de venda. Só que ele não tinha perfil de gerenciar. Aí eu perdi o melhor vendedor meu, entendeu? Como você faz essa seleção? Isso é muito comum acontecer, né? O cara não tem... Ele é muito bom, mas ele não tem a liderança para comandar essas pessoas. Como você faz a escolha desses líderes? Excelente pergunta, Marcelo. Sim, não tem receita de bolo. Eu vou falar o que funciona na prática para nós. O que acontece? Os líderes geralmente são as pessoas que têm uma capacidade de incentivar os outros. E aí o que acontece? Tu tem lideranças que são perniciosas, ou seja, que são ruins, ou tu tem lideranças virtuosas. Nós trabalhamos para dar instrumento para elas serem virtuosos. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acha que o líder é aquele que sabe mais sobre a determinada tarefa. E não é. O líder é aquele que consegue fazer com que os outros façam mais. E hoje, dentro da Axis, nós temos líderes que eles não são o que mais sabem do setor, nem o mais antigo. Mas eles são os que têm a maior capacidade, a plasticidade de ajudar, de conseguir incentivar. E outra coisa, esse líder, geralmente ele é escolhido até, não escolhido diretamente, mas indiretamente pelo próprio grupo deles. Porque o que acontece? É sempre uma pessoa que vai levar as demandas pro imediato em cima. Nós temos lá reuniões que nós chamamos de one-on-one, que é quando a minha irmã ela fala com toda a empresa. Uhum. Então, a cada 6 meses, a minha irmã fala com toda a empresa. Tem uma reunião com todos individual. Eles. Exatamente. E aí nós temos a reunião de setor, enfim, várias. Mas aí o que acontece? Essa pessoa, como ela tem essa habilidade de levar as demandas de um para o outro, tipo, o nosso setor aqui está precisando de um computador novo. Não é a pessoa que está com o computador ruim que vai vir falar. Essa pessoa aqui, ela vai falar com o líder de squad, o líder de squad fala com o gestor do setor dela. E aí, com isso, tu vai criando uma unidade. E, naturalmente, essa pessoa, ela tem mais uma capacidade de influenciar e ela tem mais inteligência emocional, ela tem mais jogo de cintura, mais flexibilidade. Então, hoje, os nossos líderes, eles estão atrelados a competências mais emocionais de lidar com a equipe. Mas também eu tenho uns que sabem tudo. Mas não é o norteador, Marcelo, dessa operação. Eu já tive pessoas que eram os melhores funcionários que eu podia ter e eles entraram de sócio e viraram os piores. Eu já tive analistas que eram os melhores, quando eles viraram gerente, eles foram ladeira abaixo. A gente já passou bastante por isso. Você quer que aquela pessoa seja uma coisa que ela não é. Isso não tá no seu controle. Você não pode querer controlar o que não tá no seu controle. Falar, não, eu vou... Desculpa. Eu vou treinar ela, ela vai ficar boa. Não vai. Ela não tem aquele perfil, é isso que você tá dizendo. E eu já passei por isso, Marcelo, também. De transformar... Acontece muito. Transformar vendedor Mas tu sabe que eu entendi isso quando eu ouvi, acho que foi do Clóvis de Barros Filho, ou do Cortella, não sei. Ele pegou e disse o seguinte: não vai caber na tua mão o que não cabe na tua mente. E aí isso fez sentido, porque quando tu bota na mão dele um cargo que na mente dele não tá realizado, o copo cai. E esse é o primeiro ponto. Então, uma formação de liderança vem primeiro na construção intelectual de que a pessoa tem as skills e ela tem que enxergar aquilo ali. Porque traz algumas responsabilidades. E aí, então, quando ela materializa na mente dela, é questão de tempo para acontecer. Então, o que não cabe na tua mente não vai caber na tua mão. O que é legal para também incentivar esse tipo de coisa é você ter um programa bem definido de promoção interna dentro da empresa, com uma série de cursos e atributos que a pessoa possa fazer, né? Quando tiver uma vaga disponível, você já vai saber do interesse da pessoa, já vai analisar ela, e quando tiver uma vaga disponível no setor que ela quer, né? No caso de concreteira,
líder de central, gerente regional, né, operador, qualquer outra coisa, você já vai saber do interesse, a pessoa já vai ter feito um pré-treinamento, e aí fica mais fácil de você também estar suprindo, porque é uma dificuldade de todos nós, né? Que somos empresários, somos empreendedores. Quando você perde uma peça, uma mão de obra, a pessoa sai por qualquer motivo que seja. É horrível. Porque ela tá montando o negócio dela, ou porque ela queira ir para outra empresa, ou porque tá mudando de cidade, sei lá. Então, esse tempo que fica para você conseguir suprir também é difícil, né? Por isso que é tão importante esse treinamento, essa cultura forte. E assim, queria, cara, parabenizar você por toda essa estrutura que você criou, essa inteligência, cara. Porque é fantástico, fora cara, fora da casinha, cara. O negócio excepcional. Mas tem uma coisa que eu sempre falo que acaba que eu acabo verbalizando, né? Porque tô na rua, mas isso tem muito da minha irmã, ela vai Como que é o nome da sua irmã? É Juliana. Juliana, abraço, Juliana. Juliana tem que vir também pra contar aí sobre essa parte. Parabéns também, pela né? empresa, fantástico. A Juliana é que coloca em prática essas ideias. E que realmente Tem que vir, não, a gente tem que ir lá, né? Porque ela tem que ir lá no escritório fazer com ela. Na sexta-feira ela sai. Cara... Ô, Thiago, e essa loucura que é o nosso imposto, essa contabilidade no Brasil, como que a Juliana faz isso, essas atualizações, que cada hora muda? Essa reforma tributária agora que tá aí para... Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, acho que a Juliana que cuida disso, mas... assim, o que eu entendo, assim, eu vejo aqui no Canadá, por exemplo, é muito simples, é um imposto único, o que você faturou, você pagou no imposto, acabou. E no Brasil, uma loucura, né? Assim, você precisa fazer um PhD para você conseguir... O Brasil, ele é muito desafiador, porque o Brasil, eu digo, ele não é para amadores nem para estudiosos. Ele é para quem pratica. Então, assim, no Brasil, o que tu aprende na faculdade, tu não consegue aplicar. É um dos únicos lugares no mundo onde tu chega na vida real e o negócio é diferente, cara. Aí tu te forma em engenharia e tem o tiozinho lá que é 500 anos mestre de obra, ele te passa assim, Nossa, o chinelo na obra. E mas por quê? Porque as formações, elas estão dissociadas da realidade. Porque a realidade no Brasil, ela não é que nem nos papéis, ela não segue o manual, ela não segue a regra. São coisas diferentes. Por exemplo, tu vai construir uma casa no Canadá, nos Estados Unidos ou até mesmo em Portugal... Cara, tu não começa a obra sem ter a licença, sem estar com tudo pronto. Projeto. Lá em Orlando, por exemplo, tu vai fazer uma obra. Tu tem que submete tudo na prefeitura, lá na região, eles liberam. Aí chega lá, faz a fundação. A prefeitura vem e fiscaliza. Tem que estar tudo pronto igual o projeto. Ah, mas a tomada mudou de lugar. Negado. Aí o que acontece? Quando Aqui no Canadá são 7 pessoas para construir a casa. Cada etapa. Isso. Se a prefeitura, o fiscal da prefeitura não vier, não faz a outra etapa. Aí o que acontece? Funciona, aqui no Brasil você constrói e depois regulariza. Se ratear, segura 5 anos para não pagar o INSS. Aguenta a mão. Não fiscalizou, segura. Então... E aqui a fiscalização vem fora. Você marca o horário e o fiscal sabe que se ele não for lá, ele atrasa a obra. Então o cara vai no horário certo, fiscaliza. Se alguma coisa errada, vai falar. E se não tiver, passa, vai embora, constrói e o negócio anda. Porque a máquina pública funciona, né, nesses países. Porque na realidade, as regras, elas são seguidas. Entende? Eu acho que a máquina pública que nós temos no Brasil, ela é um espelho da nossa sociedade. E é isso que acontece. Por exemplo, lá em Orlando, se tu vai construir uma casa, tu tem que ter uma caixinha. Nossa sociedade talvez seja aquele jarro das formigas, né? Todo mundo se enlouquecendo, entendeu? Lá, por exemplo, tu tem uma caixinha onde tu deixa todas as coisas da obra. Então chega o fiscal da prefeitura lá pra verificar a obra, não precisa ter ninguém pra receber ele. E não tem aquela, vou dar um jeitinho, vou receber o cara. Não. Ele chega lá, ele tem a caixinha, ele vê as informações, passou o laudo, guardou. Aí tu entende que como não tem jeitinho, o engenheiro que se formou há pouco tempo, ele é só seguir o script, ele vai conseguir igual? Não, talvez tenha alguma diferença, mas não é que nem aqui, onde tudo é muito diferente, onde o cara tem que, do nada resolve passar um condutor no meio da viga de concreto. Aí o engenheiro, mas pode furar a viga, aí chega o tiozinho lá de chinelinho de dedo, bota no cantinho aqui, puxa por não sei aonde e resolve. Aí tu quer quem? O engenheiro que quer abrir uma coluna, que quer dizer que não pode mais fazer o cano, não pode passar o condulete, porque no projeto não tem, ou tu quer o tiozinho que vai ali dar um jeito que tu vai falar pro cliente. O problema. Ele quer que o cara que resolva, aí a gente privilegia o jeito. É o reflexo, como você falou, né, Thiago? E aí isso...
respondendo a pergunta do Marcelo, é o que acontece na contabilidade. A contabilidade, de uma maneira geral, a nível contábil e tributário, ela é isso. Ela tem um jeito no papel, na legislação, e ela tem um jeito da vida real. E a vida real tu só aprende vivendo a vida real. Então, todas as vezes que tu tem alterações na legislação, e elas são bastante frequentes, elas ainda têm toda uma adaptação por parte do fisco. Por exemplo, quando chega e sai assim, foi promulgado o refis. Aí, todo mundo liga para os contadores, vamos fazer o parcelamento. Depois que sai a promulgação do refis, a Receita leva em média 60, 90 dias para criar o acesso dentro da Receita. Ou seja, são 90 dias que a Receita está se estruturando para receber as solicitações. E aí a gente acha que o Bolsonaro assinou, o Lula assinou, vamos lá. Não tem, né? 90 dias para conseguir fazer e tal. Então, o que acontece? Tu tem um ajuste, assim, onde a coisa vai andando. Mas realmente é muito complexo, a gente não consegue atender todos os setores. A Axis do Brasil, ela está posicionada em alguns setores específicos e que a gente consegue atender. Por exemplo, tem uma parte que é da indústria pesada, metal mecânica, que a gente não atende. Supermercado nós não atendemos. Nós atendemos tipo o setor de vocês, que é a prestação de serviço, assim como a construção de civil. Construtoras, né? Você estava até conversando. Conta pra galera aí essa informação que você... Não, a informação que ele me passou aqui dos antes. bastidores, que a gente tava conversando dos bastidores, né? Legal conta aí pra galera aí da questão da divisão dos lucros da obra. Isso aí eu não sabia, acho que muita gente não sabe disso. Aí, Marcelo, seguindo a tua pergunta, a área da tributação, como ela é muito complexa, ela tem várias demandas, tu vais aprendendo os macetes à medida com que tu vai vivendo. E a construção civil, ela tem um regime de tributação que se chama RET. Para quem é da construção civil, faz incorporação, ou seja, incorporação é o processo de tu pegar uma matrícula e desdobrar ela em várias. Qual é a diferença de uma construtora para uma incorporadora? A construtora utiliza a mesma matrícula e não desdobra. Incorporadora sempre vai desdobrar uma matrícula. Ou seja, um lote viram vários. Prédio viram vários apartamentos. Isso é incorporar, que as pessoas às vezes trabalham 500 anos nisso e às vezes não roda ali. Aí o que uma incorporadora ela vai fazer isso? Quando tu vai incorporar, tu tem um regime especial de tributação. E ele sai lá de uma alíquota de 8% para 4% do bruto de uma obra. Então, a gente está falando de 4% sobre um VGV de 100 milhões, a gente está falando de 4 milhões, cara. É uma porrada de dinheiro que faz diferença. Só que os regimes de tributação, eles têm várias características. E, via de regra, uma empresa ela só pode distribuir o lucro de um empreendimento quando o empreendimento se finaliza. Porque se ele não se finalizou, ora, como é que ele vai ter o resultado do lucro? Mas dentro de uma contabilidade feita a critério, tu consegue usar um sistema que é o POC. E o POC permite que por etapas de obras, em uma analogia ali do Marcelo falou das 7 etapas da casa, a cada etapa que tu vai cumprindo e vai realizando o orçado versus realizado, e ele bateu e tu teve o resultado daquela etapa, tu consegue distribuir o lucro proporcional daquilo ali. E isso uma contabilidade especializada em construção civil consegue fazer. Como se você fechasse o balanço daquele período. Um mini balanço. Fecha o balanço. Exatamente. E nós temos várias construtoras que nos procuraram por causa disso. Então, nós temos construtoras em todos, assim, nesses 11 estados do Brasil, a gente atende. Mas Thiago, mas é distante. Não, mas a gente faz, porque é uma parte documental que a gente faz, a parte de RH a gente faz em apoio com a empresa. Então, eu atendo empresas no Amazonas, no Pará, no Acre, cara. Eu falando aqui das nossas dores, né, como concreteira, na parte de contabilidade. O pessoal, principalmente os clientes e tal, eles acham que a concreteira está vendendo o material concreto para ela. Não é isso. A concreteira, ela presta um serviço de usinagem e transporte desse material e a pessoa vai aplicar, esse material vai ficar pronto na obra. É diferente de vender um pré-moldado, vender um poste, você vender uma viga, vender... Então, assim, tem essa confusão com a galera, porque eles acham que a gente tá vendendo material. Às vezes tem gente que liga lá querendo comprar pedra, querendo comprar... A gente não vende material, Superbase não vende material. Então, a gente é prestador de serviço. Semelhante ao que ocorre no transporte, né? Isso, a gente é prestador de serviço. E tem essa confusão, é bom até esclarecer pra galera aí, que a gente é prestador de serviço. E também aí no cálculo do ISS, que é o imposto que a gente paga sobre serviço, hoje ainda, né? Existe a dedução, que é do material empregado no serviço. Exato. Então, a gente compra lá a areia, compra a pedra, compra o cimento, compra o diesel, compra o aditivo e
faz lá, mistura com os traços mágicos do Marcelo, nosso doutor concreto, mistura e entrega para o pessoal. Então, esse custo da nota total dos materiais, a gente deduz na hora de apurar o imposto. E, cara, tem confusão com empresa grande, Thiago, que você não imagina, cara. Empresa que é grande, que não consegue entender isso e quer, porque daí quer que a gente retenha ISS, daí quer que desconte 5%, por exemplo, sobre o valor total da nota. E é uma briga até eles conseguirem entender que... Nossa, cara, isso é uma dor nossa. Tu sabe que a gente enfrenta isso lá, mas a gente tem alguns pró-formas, assim, formas de responder e-mail e coisas que tem que ter. Então, toda orientação ela tem que ser seguida da legislação. E nós temos um programa específico que ele faz toda a leitura da legislação do Brasil, tá ali dentro. Aí o que acontece? Por exemplo, a retenção de ISS para construtoras, no caso da Superbase, entregando concreto. Aí ela coloca ali, eles digitam a pesquisa, colocam a situação, ele vem a resposta, tu verifica se é mesmo o enquadramento da situação que tu tem. Se for enquadramento, tu escolhe aquilo ali, ele já te dá a legislação para que tu já possa mandar para o cliente. O que acontece? Os contadores não querem investir em tecnologia. Não. Lá no escritório, eu vou te dizer assim, ó, depois do salário, o nosso maior custo é de tecnologia. O nosso escritório todinho, o pessoal usa notebook, todo mundo usa 2 telas, não tem papel no escritório. Nós somos o único escritório também da nossa região, que eu sei, que utiliza todo o Microsoft Office. Todos os nossos softwares são originais. Toda a nossa plataforma é Microsoft de ponta a ponta. Toda a estrutura, tudo. Porque também a gente atende algumas empresas SA, que tem algumas questões de governança e segurança e tal. E o que acontece? Essa forma de responder esses e-mails dá segurança. Sim. Porque o cara vai resmungar, mas não pode. O que fica umas conversas de compadre. Eu acho que tu tá errado, mas eu acho que o cara não tem. Tem que mandar a lei pro cara, né? Pô, tá aqui, mesmo com a lei, o problema é esse, cara. Que, assim, daí chega num ponto, quando a empresa é muito grande, principalmente, que não passa, por exemplo, da pessoa que tá autorizada a emitir lá, autorizar a nota, por exemplo, a emissão da nota. E aí você não consegue falar com cabeça lá que altere essa regra. Porque a pessoa enquadra o serviço, não, você não é material, você é serviço, beleza, então serviço, a regra é essa. E não entende. E aí fica, putz, cara, principalmente quando a empresa é grande por causa disso, você não consegue chegar numa pessoa que tem alçada para falar, não, realmente. Daí quando você chega nessa pessoa, resolve o problema. Mas até então, cara, às vezes você fica 1 semana, 2 semanas e perde prazo para receber por causa disso aí. Ou em alguns casos, já chegou ao ponto, que é o caso da empresa lá, CPFL de energia, que eles, cara, não teve conversa, mandando lei, não teve conversa. Então eu falei, beleza, aumenta o preço dos caras. Eu aumentei no preço, né, a proporção. E eles aceitaram e vai te embora. E aí foi, entendeu? Sério, né? Então, Você acredita que o fisco, né, é meio complicado isso quando a gente fala, mas, por exemplo, a concreteira, o ideal seria o quê na concreteira? A gente ter um equipamento que chama misturador na própria concreteira, né, que faz a mistura do concreto. E aí despeja esse concreto no caminhão betoneira e é transportado até a obra. Perfeito. Só que se as concreteiras no Brasil fizerem isso, colocarem o equipamento, o fisco entende como uma produção, e aí você tem que pagar ICMS. Aí você paga ICMS. E não é a realidade. Por quê? Porque o concreto, ele não sai pronto da central de concreto. Ele vai ficar pronto na obra, ele vai secar na obra. Então, é um transporte de material que a gente está fazendo. Só que, tecnicamente, se a gente colocasse um misturador nas centrais de concreto, nós economizaríamos muito em cimento, em tempo de descarga. Aí na realidade, ia ficar mais barato o produto, entendeu? Como é que seria um ajuste disso? Só que ninguém faz isso no Brasil porque... Vai tomar pau no imposto. Mas o fisco entende que se você colocar um equipamento desse, você vai ter que pagar mais imposto. Vira pré-moldado, aliás. Mas aí tem algumas formas que tu pode fazer. Por exemplo, assim, tu pode fazer a venda para o teu cliente do produto e do transporte, e tu tem uma outra empresa que faz a outra parte do processo, que seria a mistura. Então, seria uma das formas que a gente poderia estudar, assim, pensando rapidamente em cima do que a gente está fazendo. Sim. Quando tu tem uma empresa que, se ela fizer todo o processo da cadeia, ela cria um produto diferente, a gente pode quebrar a cadeia em etapas
para que Ela a gente ser consiga prestadora de fazer isso. serviço daquela etapa. Porque se vocês pararem para pensar, hoje uma montadora, ela é uma montadora, né? Ela não é mais uma indústria automobilística. Verdade. Ela monta peças. Sim. E aí o que acontece? Tu vai juntando essas etapas. A mesma coisa tu tem na agricultura, tu tem em outros segmentos. Até aqueles coisas assim aquele biscoitinho bis lá, mudou de nome por questão tributária, Exato. tem várias coisas Então, assim. como é que seria um ajuste disso? Seria o mesmo processo onde tu vai chegar e vai dizer pro cliente, olha, eu tenho concreto nesse formato aqui e eu tenho concreto com esse outro aqui. Tu compra uma parte do serviço com esse aqui e esse outro aqui, se tu quiser comprar dele também, ele diminui o custo, diminui isso e aquilo. Ah, não, então eu quero comprar esse produto. E aí tu faria uma prestação de serviço de duas empresas. Assim como nós podemos ter uma terceira empresa, aquela que faz o concreto, aquela que faz a mistura, o que for tecnicamente, e a que faz o transporte. Aí tem outra que faz a aplicação. Sim. Eventualmente poderiam ser Sim. todas elas. E todas elas geridas pela mesma holding. E que não se misturariam. Então, tu tem uma holding, que daqui a pouco seria de vocês, por exemplo, de La Rua Holding, que ela é proprietária de todas essas empresas, na totalidade, inclusive, se for o caso, mas com atividades distintas em cada uma delas. E com tributação distinta. Então, esse é um tipo de experiência que a gente gera. Por quê? Aí, já... Porque o meu propósito aqui é fazer com que vocês cresçam, não é fazer a contabilidade simples. Claro. Aí tá a diferença. Thiago. Que top, cara. Cara, a gente tá chegando ao fim Tiagão, aí, temos 10 faz 30 minutinhos. anos. Tiago, Fala. 30 anos no ramo de concreto. Primeira vez que converso com um contador que dá uma ideia dessa. Ah, mas, ô, Marcelo, cara diferenciado, Vocês foram na cara. caixinha mesmo, viu? O Xabá. Então, é o que eu Xabá ia é falar fera. agora pro Thiagão, cara. Sensacional, assim, aprendi muito. Até perguntei até pouco, porque fiquei só ouvindo aqui, cara, e maquinando, e com certeza vou ouvir várias vezes esse episódio, vou anotar aí com calma essas dicas aí valiosas que você deu pra galera. Sensacional, parabenizar de novo você pela pessoa que você é, Thiago. Primeiro, Obrigado, né, cara. cara, eu conheço já há um tempo, acompanho você nas redes sociais, né, você tem uma família maravilhosa, abençoada, é um cara abençoado, é do bem, e é esse tipo de pessoa que a gente traz aqui, sabe, Thiago? A gente é intencional em chamar algumas pessoas pra cá, sempre pensando, o podcast foi pensado para ajudar as pessoas, né? A gente pensou para informar e ajudar, porque é o problema do Brasil, é o que você falou, a faculdade ensina tudo que você não vai usar, não é verdade? Então, aí você sai para você aprender, você tem que aprender com caras assim, igual você, que tem essa experiência, essa sabedoria que é incrível, cara. Então, agradecer de coração mesmo essa disponibilidade de você ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. Foi maravilhoso, cara. Tu sabe que os Estados Unidos é um dos maiores produtores de milho do mundo, né? E lá no Texas tem um produtor que sei lá como é que é o nome dele, Smith Sturt, não sei, uma coisa assim. E aí todos os anos eles fazem uma competição do milho mais bonito, do maior milho. Eu já vi isso aí. Falei pra vocês. Abóbora eles fazem também. Não, a maior quantidade de milho por hectare, por quadra lá que eles chamam, enfim. E aí esse produtor, ele vinha ganhando há muitos anos, né? 4, 5 anos ele vinha ganhando e é extremamente acirrada a competição, porque, imagina, o maior produtor do mundo, na maior potência, com a maior tecnologia, é pau a pau. Aí chegavam pra ele e perguntaram assim, mas qual é a fórmula pra tu conseguir ganhar todos os anos? E aí ele disse assim, é simples. Eu já tenho boas sementes. A minha produção é muito boa. Só que eu faço o seguinte, eu pego as minhas sementes que já são boas e eu cultivo e polinizo as áreas de plantio dos meus vizinhos. Distribuo neles as minhas melhores sementes. E a minha produção, que já é boa, independente do vento que bate, traz bons pólens para a minha produção. Se o vento vem de norte, ele vem positivo. Se ele vem de sul, se ele vem de leste, se ele vem de oeste, não importa de onde ele vem, ele traz boas sementes, bons pólens para mim. E como eu já sou preparado, ou seja, a minha semente é boa, quando o pólen encontra a minha produção, ela é sempre regada com bons produtos. E isso faz com que a gente entenda como é importante a gente cuidar das pessoas ao nosso redor. E eu fiz questão de vir aqui porque vocês estão polinizando os vizinhos de vocês com o melhor que vocês têm. Vocês estão vindo para São Paulo, 300 quilômetros, 3, 4 horas de viagem para gravar um podcast num local que é incrível, que tem qualidade, que tem tudo isso. O Marcelão do Canadá,
para trazer informação, porque vocês estão pegando o que vocês têm de melhor, o melhor networking de vocês trazem aqui, as pessoas mais qualificadas, que já regam o plantio de vocês, para vocês regarem o plantio de todos que estão ao redor de vocês. O que vai acontecer? Independente de onde vocês estiverem, independente de quem estiver do lado de vocês, vocês vão estar sempre com coisas boas ao redor de vocês. Por isso que eu digo que, para mim, é uma satisfação estar aqui. Parabéns pela atitude de vocês, porque o que um campeão está fazendo nos Estados Unidos, vocês estão fazendo aqui no interior de São Paulo e fazendo diferente. Parabéns. Putz, cara, obrigado, Tiagão. Agradecer Thiago, você aí, meu. Thiago, esse é um recado sensacional, sabe para quem? Para as concreteiras, porque as concreteiras do Brasil são inimigas. Uhum. O setor é totalmente desunido e o que falta para a gente, o que a gente quer fazer é unir esse setor, porque quem tem a ganhar é todo mundo com essa união desse setor. Acho que não só as concreteiras. Melhora a qualidade, melhora o custo. Então, só tem a ganhar. E eu acho que isso que você falou foi fundamental. Obrigado, Tiagão. Obrigado mesmo. Foi um prazer conhecê-lo. Você trouxe muito conhecimento. E vamos conversando, vamos marcar mais um. Conversar mais, pô. Cara, eu achei Obrigado, fantástica essa história que você contou aí, que é uma história verídica e é uma analogia fantástica, né? Pode ser usada para empresa, pode ser usada para pessoas, para vida, para tudo. Tudo é plantio, né? Eu acho que tudo é o plantio, é o cultivo, né? E demora, né? Para você ter o retorno. Demora, mas tu sabe que muitas vezes a gente tá plantando, mas às vezes a gente tá plantando no lugar errado. Sim. Então, muitas vezes eu já me questionei, porque eu sou do interior também. E eu ficava me perguntando assim, pô, por que isso que eu tenho para produzir, para entregar, não é valorizado, né? Daqui a pouco não é visto. E a gente acaba sempre achando que a culpa é nossa. Que daqui a pouco a gente não tá no lugar errado e tal. E tem eu gosto de histórias, né? Então, vou contar mais uma história aqui para finalizar o nosso prazo aqui, para não estourar o tempo de vocês. A gente adora, cara. Teve na minha família, aí eu não sei de que geração veio, mas já é algumas gerações. O meu avô... então, são 2 relógios, um exemplo. Tem um relógio de pulso, que é um Omega, e tem um relógio de bolso, que é um Omega. É suíço o relógio. E o que acontece? Esse relógio, ele vem de tradição dentro da minha família. E o avô passa pro primeiro neto, o primogênito neto, o relógio de bolso. E pro filho primogênito, o relógio de pulso. Então, essa é a tradição. Como eu sou primogênito de pai, eu recebo o relógio do meu pai, de pulso. E o meu afilhado, que é o filho do meu irmão, que foi o primeiro neto, recebe o de bolso. Sim. E assim a coisa vai indo. Independente se for homem ou mulher, o primeiro leva o relógio. E eu sempre lembro dessa história porque isso não aconteceu na minha família, mas é semelhante. O pai estava perto da hora, assim, de morrer, e ele chegou pro filho e disse, filho, eu vou te dar um relógio, que é da nossa família, e eu queria que antes disso tu pegasse esse relógio e levasse ali na esquina, na mercearia, e pergunta pra pessoa que tá ali quanto que ele pagaria no relógio se tu quisesse vender o relógio pra ele. Aí ele foi lá, levou o relógio, voltou, um relógio antigo, que não é todo tecnológico, né? Sim. Chegou e disse, rapaz, ele disse que paga R$50, no máximo R$100 pelo relógio. Ele disse, legal, filho. Agora tu faz o seguinte, leva o relógio na joalheria e vê quanto que eles vão te pagar no relógio. Aí chegou, foi lá na joalheria, voltou, ele disse, pai, vamos pagar R$1.000 pelo relógio, todo faceiro. Ele disse, muito bom, filho. Agora tu faz o seguinte, leva o relógio no museu e mostra pro diretor, pro curador do museu, o relógio. E deixa ele olhar. Aí daqui a pouco volta o piá correndo. Pai, ele me ofereceu R$500.000 pelo relógio. Porque o relógio era específico da guerra, do não sei o quê, que uma pessoa de um museu que tem um determinado conhecimento consegue ver o que os outros não veem. E ele pegou e falou o seguinte, filho, assim como o relógio é a nossa vida, estar no lugar certo, com as pessoas certas, tu vai ser valorizado da maneira certa. Então não acha que tu vale menos. Percebe que tu está no lugar errado. E assim como tu levou o relógio na minha mercearia e te ofereceram R$100, e tu foi no museu e te ofereceram R$500.000, às vezes tu vai estar num lugar onde tu não vai valer um sabugo de milho, e tem outros que tu vai valer mais que uma pepita de ouro. Depende só de ti saber onde é que é o teu lugar.
Uau, cara. top, sensacional, cara. É isso, né, cara? Nossa, não tem como encerrar de maneira melhor esse podcast aqui. Cara, é fantástico, Tiagão. Que palavras sábias, cara. É só agradecer você de coração mesmo. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, né, cara? Então, pô, gratidão mesmo de você estar aqui com a gente. E essas lições, né? Você estar com as pessoas certas, fazer as perguntas certas para essas pessoas, né? E aproveitar, porque se a pessoa já chegou lá, você tem que perguntar para ela, e aí, como que você fez? O que você fez diferente? Né? Então, ter a vontade de chegar e a humildade para estar perguntando para as pessoas certas as perguntas corretas, né? É isso aí, galera. Valeu, então a gente fica por aqui. Não, só, Tiagão, deixa pra galera endereço da Axis, tal, contato. Seus contatos aí. Quem quiser, ó. Putz, escritório conta. Vocês ouviram o cara aí. Então, quer solução aí para imposto, para as coisas na sua empresa, procura. Quer crescer, né? Não é solução, não. Quer crescer, procura Axis. É isso aí. Fala aí, Tiagão. Bom, pessoal, para quem quiser nos encontrar. Para de fazer. Axis do Brasil. AXIS dobrasil.com.br. Tu vai encontrar nossas informações nas redes sociais, Axis do Brasil, LinkedIn, Instagram, aonde for. E também eu posso colocar daqui a pouco na descrição aqui, posso deixar com eles o meu telefone, o telefone do escritório, para que vocês consigam ter contato conosco. A gente atende o Brasil inteiro, mas a gente atende empresas que querem crescer. Porque a gente só consegue ajudar aqueles que querem a mesma coisa que nós queremos. Então, se tu quer crescer, cola com a gente. Cola na Axis, cara. Agradecer você, Juan, né? Brigadão. Obrigado. Marcelão, obrigado. Mais um programa espetacular. Agradecer vocês, galera. Obrigado por vocês aí estar seguindo a gente, comentando. A gente fica muito feliz, tá? Então, para quem não conhece, segue lá, @Universidade do Concreto no YouTube, no Instagram, @podcreto.oficial, eu, @Diego de la Rua, @Juan.delarrua, @Marcelo Terra. Beleza? Thiago Chaba, XABA. E tamo junto. Valeu, galera. Obrigadão. Falou, até mais. Tchau, tchau. Pode Creto!